Sejam bem-vindos a essa aula, que vamos para a próxima etapa. O objetivo é nós passarmos algumas strings para pesquisarmos algumas palavras dentro dos textos. Eu vou colar essa variável string e aqui temos o primeiro texto, o lançamento, formação prática, Deep Learning e TensorFlow. Vamos utilizar, por enquanto, esse texto como base. Criamos essa variável e vamos definir uma outra, strings busca, inicialmente será uma lista, vamos procurar a palavra deep e a palavra Python. Vamos criar uma outra variável, lista tokens, e precisamos associar cada uma dessas palavras com o nosso objeto PLN, que é o objeto criado juntamente com o space. Vamos fazer um for item em strings busca. Podemos visualizar a lista de tokens. Nós temos exatamente o mesmo formato de lista e o que nós fizemos foi associar ao objeto PLN. Vamos fazer uma nova importação from space.matcher. Esse é o pacote que nós vamos utilizar para encontrarmos textos em uma string e vamos importar o phrase matcher. Criamos a variável que vai fazer, de fato, as buscas, instanciamos um objeto do tipo phrase matcher e aqui nós precisamos passar o pln.vocab. Vocab é o vocabulário ou todas as palavras em português. Vamos agora adicionar uma pesquisa. Eu preciso definir um nome, que pode ser qualquer nome. Eu vou definir esse nome search. Segundo parâmetro não é necessário passar. E o terceiro, nós passamos a lista de tokens. Vamos criar uma variável chamada doc, que significa documento, pln string. Associamos esse texto com a biblioteca space. Vamos criar essa variável matches, matcher, e eu passo o doc como parâmetro. Temos o ID da pesquisa, note que é o mesmo ID para as duas pesquisas, e temos as posições onde os textos foram encontrados. Nós podemos digitar doc, posição 3 até a posição 4, e doc, posição 7 até a posição 8. Esses números é o posicionamento onde esse string foi encontrado. Executamos, note que ele encontrou o deep e encontrou o Python. Se nós observarmos, temos o primeiro token 0, o 1, o 2 e o 3, que ele retorna a palavra deep. 4, 5, 6 e na posição 7 temos o Python. Se você, por exemplo, colocar posição 3 até posição 3, nada é retornado, pois quando você utiliza esses intervalos no Python, para você pegar somente a posição 3, é necessário colocar do 3 até o 4. O 4 ele acaba não entrando. Nós também podemos visualizar os caracteres que estão para a esquerda e para a direita. Vamos colar esse código. Se nós digitarmos 3 menos 2... e 4 mais 2, 7 menos 2 e 8 mais 2, nós vamos buscar os caracteres que estão antes e depois. O deep está aqui no meio, temos 2 caracteres para a esquerda e 2 tokens para a direita. O Python está aqui no meio, 2 para a esquerda e 2 para a direita. Agora nós vamos fazer a aplicação dessa função na base de dados. Nós vamos passar uma lista de strings e serão retornados os posts onde essas strings estão presentes. Eu vou recriar a variável string busca. Vamos definir novamente no formato de lista. Podemos passar Deep Learning e a segunda Python. Vamos redefinir a lista de tokens. Associamos ao objeto PLN for item em strings busca. Podemos agora redefinir esse matcher. Eu vou copiar esse código, colamos
e vamos definir uma outra variável chamado número palavras, que nós vamos indicar quantas palavras nós teremos para a esquerda e quantas palavras para a direita, para nós retornarmos o Deep Learning dentro de um contexto e o Python também dentro de um contexto para nós conseguirmos fazer a leitura. Recriamos essas variáveis, vamos criar outra variável chamada search strings HTML e vamos juntar os valores join str element for element in strings busca. Vamos visualizar o resultado. Nós estamos percorrendo esses elementos que estão dentro de uma lista e colocando um ao lado do outro. E o nome dessa variável é HTML pelo fato de que nós vamos mostrar em um formato de HTML. Vamos fazer uma nova importação from e python.core.display import HTML. Vamos fazer um for index e row. Row significa linha, in data frame posts, e temos esse comando iter rows para nós percorrermos cada uma das linhas. Nós podemos fazer um print no index e no row. Notem que são retornados todos os posts. E a ideia será nós fazermos as pesquisas nesse atributo, nesse campo message. Criamos a variável doc, associamos ao nosso objeto de processamento de linguagem natural, row, na posição message pré. Vamos fazer a pesquisa nas mensagens pré-processadas. Vamos também buscar o ID do post, row, acessamos o atributo ID. Criamos a variável matches com os resultados, matcher.doc. Cada vez que nós executarmos esse for, o algoritmo vai buscar o texto, associa o objeto PLN e fazemos as buscas. Vamos fazer um if matches for igual a uma lista vazia. Se ele não encontrar os caracteres, os tokens no texto, nós chamamos essa função continue, quer dizer que ele não vai executar nada do que estiver aqui para baixo e vai continuar a execução do for. Vamos agora fazer o desenho em HTML de uma página, simulação de uma página. Acessamos essa classe HTML, colocamos um F, abre e fecha aspas simples. E aqui dentro nós vamos colocar a tag H1. Caso você conheça um pouco de HTML, é uma tag específica para nós colocarmos títulos. E aqui dentro, entre chaves, nós vamos passar a nossa variável search strings HTML e vamos converter para letras maiúsculas, que nós podemos inclusive executar. Note que ele está mostrando os documentos que ele encontrou esses caracteres. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posts que possuem ou a palavra Deep Learning ou a palavra Python. Se você mudar H1 para H2, será retornado um título menor. Então, vamos manter esse título H2. Vamos novamente criar o display HTML. Agora vamos colocar um F e temos essas 3 aspas. Aqui no final nós já podemos fechar. E abaixo nós vamos colocar a tag P, que significa tag de parágrafo, para nós colocarmos os textos. Para nós colocarmos o texto em negrito, utilizamos essa tag strong. Já abrimos e fechamos ela. E aqui dentro passamos o ID, que é o ID do post. Colocamos um BR para pular uma linha. Novamente, abrimos e fechamos a tag strong e vamos definir palavras encontradas. E aqui fora, nós colocamos entre chaves len matches.
para nós termos a quantidade de palavras que foram encontradas. E aqui, antes do BR, falta nós colocarmos a variável ID. Vamos executar mais uma vez. Perceba que nós temos as strings de busca e os IDs dos posts que nós encontramos essas palavras. Por exemplo, nessa primeira encontramos 2 vezes, 4 vezes, 2, 1, 3, 4 e assim por diante. Nosso objetivo agora será construir um for para nós percorrermos esses resultados. Em outras palavras, nós vamos percorrer cada um desses resultados, pegar as posições onde o texto está e logo na sequência vamos fazer um print para nós mostrarmos os resultados em quais posições do texto essas palavras foram encontradas. Vamos criar um for e in matches. Vamos fazer um print nessa variável i, só para nós visualizarmos os resultados. Perceba que temos o posicionamento da primeira e da segunda. Aqui temos 4 resultados. E o nosso objetivo é acessar essas posições e colocarmos os textos. Vamos definir uma variável start, que vai receber i na posição 1 menos o número de palavras. A posição 0 contém esse ID, posição 1 é o início, posição 2 é o final. Em outras palavras, nós estamos buscando essa posição, por exemplo, 3 menos 10, que é o número de palavras, para nós colocarmos 10 palavras para a esquerda e também 10 palavras para a direita. Só que o que pode acontecer, como por exemplo nesse caso, 3 menos 10 é igual a menos 7. Ele daria um erro que ele não encontrou a posição menos 7. Portanto, nós precisamos fazer uma verificação. Se o start for menor do que 0, então nós vamos zerar. Posição start recebe 0. Agora nós vamos precisar fazer outro for j in range len lista tokens, pois nós precisamos percorrer cada um dos tokens que está na nossa lista. Nesse caso, nós temos 2 palavras, é o Deep Learning e a palavra Python. E nós vamos fazer uma verificação. Se documento posição I1 até I na posição 2, ou seja, nós estamos acessando esses elementos, temos uma função chamada similarity para medir a similaridade. Acessamos a nossa lista de tokens na posição J. Se for igual a 1, isso indica que os tokens são iguais. Nesse caso, o que nós estamos fazendo é percorrendo essa lista com as strings de busca e verificando primeiramente a palavra Deep Learning. Eu verifico se essa palavra Deep Learning está nos resultados. Se for igual ao resultado que está nesse intervalo. É só para nós checarmos se de fato nós estamos encontrando a palavra que corresponde à nossa lista de tokens. E esse valor 1 indica que os textos eles são exatamente iguais. Vamos criar essa variável searchText mais igual para nós concatenarmos. E aqui nós buscamos da lista de tokens na posição J. Para entender melhor, vamos fazer um teste após nós executarmos o for, display, HTML, passamos o F, aqueles 3 caracteres, abrimos e fechamos, e vamos usar essa tag block code para nós definirmos de certa forma um bloco com texto, colocamos 3 pontinhos e aqui colocamos a nossa variável searchText, e aqui no final mais 3 pontinhos. Vamos executar esse código. Foi gerado um erro, que ele não encontrou o searchText, pois aqui nós precisamos retirar esse mais, senão ele estaria concatenando em uma variável que não existe. Rodamos mais uma vez e perceba que agora ele está mostrando as palavras que ele encontrou. Só que ele está mostrando também alguns warnings
Vamos desabilitar esses warnings, senão a visualização vai ficar um pouquinho ruim. Vamos fazer um import warnings e acessamos warnings.simpleFilter e passamos esse comando ignore. Ele vai ignorar os warnings. Rodamos mais uma vez. Perceba que ele está mostrando as palavras que ele encontrou. Por exemplo, nesse caso ele encontrou a palavra Python. Aqui também encontrou a palavra Python, Deep Learning e assim por diante. O que nós precisamos fazer agora é colocar o restante do texto para a esquerda e para a direita. Para isso eu vou criar aqui em cima uma outra variável para ele sempre fazer a concatenação. Vamos criar essa variável chamada markedText, ou seja, texto marcado. Também vamos colocar um realce nas palavras-chave que ele encontrar. Logo na sequência, depois que nós criamos esse search text, perceba que inclusive essa variável aparece somente uma vez, pelo fato de que toda vez nós recriamos ela. Veja que aqui nós encontramos 2 vezes, ele aparece uma vez. Aqui foram encontrados 4 resultados e também aparece um resultado somente. Essa variável vai fazer a concatenação. Acessamos a variável markedText mais igual e vamos converter para string. Acessamos o documento na posição Start até a posição 2, ou seja, dessa posição até essa posição. E fazemos o somatório número palavras. Ao invés de nós mostrarmos o search text, vamos mostrar por enquanto o markedText. Executamos novamente. Perceba que agora nós já temos um resultado um pouquinho melhor. Ele está mostrando onde ele encontrou os textos. Só que no final também o que nós podemos fazer é indicar que o markedText vai receber o mais igual para concatenar e vamos colocar a tag BR para nós pularmos 2 linhas para o texto ficar um pouquinho mais organizado. Rodamos novamente. Aqui ficou errado, sobrou o. Executamos. Note que agora sim nós podemos observar todos os resultados. Por exemplo, temos 2 resultados aqui. Note que aqui nós temos o Deep Learning e aqui também temos Deep Learning. Também tem a palavra Python. Aqui nós temos 4 resultados. Temos 1, 2, 3, 4 textos. E o que nós podemos fazer agora para melhorar a visualização é um replace. Quando ele encontrar o search text são as palavras-chave, nós vamos substituir, aqui colocamos um F para fazer o código HTML, e existe essa tag mark, abrimos e fechamos, e aqui no meio colocamos o search text. Quando ele encontrar a palavra Deep Learning ou a palavra Python, ele vai substituir por esse texto, colocando dentro de uma tag mark. Dessa forma, a visualização vai ficar mais interessante. Executamos mais uma vez e perceba que agora sim fica fácil para observarmos os resultados. Temos a palavra-chave que nós estamos pesquisando, o ID do post, quantas palavras foram encontradas. Essa parte até dá para retirar o print, podemos deixar esse print em comentário. Rodamos mais uma vez e agora nós podemos observar os resultados finais. Ele seleciona a parte do texto, coloca 10 caracteres para a esquerda e 10 caracteres ou 10 tokens para a direita. E o mesmo aqui, 10 para um lado e 10 para o outro lado. Aqui ele encontrou 4 vezes e ele vai indicar as partes do texto. Esse tipo de codificação é bem interessante para saber sobre quais tópicos estão sendo escritos os posts e talvez, caso você queira fazer uma pesquisa, se você quiser encontrar um post específico sobre um determinado assunto. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu como fazer a pesquisa.
E na próxima, nós vamos trabalhar com o agrupamento por data. Obrigado e até lá!